Já ouvi pessoas dizerem que por mais que se pratique música, se você não tiver o dom, você nunca conseguirá ser um músico. Ou seja, existe essa ideia de que ou você tem ou você não tem o dom da música. Bem, se é que isso é verdade, eu diria que também existe a possibilidade de se contrariar essa lógica. Durante minha vida musical, encontrei músicos muito mais talentosos do que eu, e isso sempre me instigou a melhorar minha própria musicalidade, o que me levou a criar um método específico para alcançar meus objetivos. O que me faz ser apaixonado por música não é só o fato de ser uma maneira de eu expressar a minha arte, mas também, para mim, é algo muito divertido. A minha vida e a música, elas se misturam. Eu toco contrabaixo desde que eu tenho 8 anos de idade. Logo, eu tenho inúmeras lembranças. Eu sempre fui um cara muito da comunicação, eu sempre gostei de dialogar com pessoas, conversar com pessoas. E o que me encantou no contrabaixo é justamente ele cumpre muito bem esse papel do diálogo entre a seção rítmica da música e a seção harmônico-melódica da música. Ou seja, o contrabaixista, a gente tem esse papel muito importante e isso é, para mim, algo imprescindível. Isso tem muita ligação com o meu jeito de ser também. Existe uma diferença em se tocar um instrumento de maneira solitária, até mesmo displicente, e você tocar música mesmo. Saber como explorar a sonoridade do instrumento, saber como se comportar na música, saber como extrair uma levada consistente. E é isso que eu acho que falta, um método, uma metodologia, ou seja, referência para que você tenha uma tocada mais consistente e um timbre mais legal. É importante a gente ser criterioso para que a gente consiga notar quando o nosso som não está legal ou quando o som de fato está melhorando. Ou seja, é importante que a gente tenha muita conexão com o nosso instrumento. Para a gente ser um músico de verdade, é importante que a gente tenha dedicação àquilo que a gente vai fazer. Compor Dukas Jam foi algo muito inusitado para mim, porque eu, muito novo, eu estava naquele anseio de mostrar a minha musicalidade para mais pessoas. E ali, logo no primeiro CD, na minha primeira participação como músico numa banda tão importante como a Oficina G3, isso para mim foi algo muito marcante. Assim que eu entrei no G3, um dos primeiros shows que eu fiz foi no Uruguai e logo em seguida na Argentina. Ou seja, eu que mal tinha saído do meu bairro, a primeira experiência que eu tive como banda foi tocando numa experiência internacional. Ao longo da minha história, uma das lembranças mais importantes que eu posso dizer que eu tenho é uma vez que a gente estava tocando na Suíça com a Oficina G3 e eu encontrei um cara, e na verdade ele era canadense, ele morava na Suíça, e a gente, naquela época, eu mal falava inglês, e eu não conseguia falar com o cara, mas ele era guitarrista, ele foi lá e tocou a guitarra e eu comecei a seguir as notas que ele fazia e a gente, mesmo sem um falar o idioma do outro, a gente conseguiu se comunicar e aquilo foi uma imagem que eu tenho para a minha vida toda, com certeza. Desde que eu comecei na música, eu sempre fui muito encorajado. E agora eu quero encorajar pessoas ao mesmo caminho que eu fiz e ao mesmo caminho que eu tomei. A minha maneira é sempre ter uma percepção muito apurada sobre o que eu estou fazendo, não de maneira displicente. Muita gente, eu acredito, que toca de maneira muito displicente, simplesmente saem tocando sem notar a sonoridade que está se extraindo do baixo, ou seja, como aproximar nas notas, como sair das notas, como fazer com que a qualidade das notas elas estejam melhores. Eu considero que uma levada sólida e ao mesmo tempo frases com feeling e muita expressividade são coisas imprescindíveis para que você seja um baixista completo. E é isso que a gente vai encontrar no curso Gravidade. Porém, eu quero compartilhar com você a maneira que considero mais efetiva para que você se torne um músico cada vez melhor. Ao mesmo tempo, toda essa técnica, se não for abordada também explorando o seu lado emocional, pode fazer a sua sonoridade se tornar robótica. Para que isso não aconteça, eu desenvolvi um arsenal de ferramentas que vou te apresentar ao longo do meu curso. Tudo isso com exercícios e conceitos específicos, onde os seus grooves e solos se tornarão sólidos e ao mesmo tempo com muito feeling. E eu criei um método que venho seguindo ao longo de toda a minha carreira de mais de 30 anos como baixista. Aqui está o melhor do meu conhecimento, que resultou, por exemplo, num Grammy. E através da música também eu conheci diversos países e pessoas ao redor do mundo e com toda certeza esse método vai te ajudar a ser um baixista melhor. Esse curso foi desenvolvido para você, contrabaixista, que toca em igreja ou banda,
mas que muitas vezes se sente limitado e muitas vezes perdido com esse tanto de informações soltas na internet. E claro, tudo isso pode e deve ser abordado de maneira divertida. É justamente isso que a gente vai fazer durante a nossa jornada. A gente vai se divertir muito através do contrabaixo. Eu sou o Duca Tambasco, seja bem-vindo ao curso Gravidade.